Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é Dudu Rocha. E hoje estou aqui para fazer um resumo sobre a Copa do Mundo de 2023 de basquete. Então, vem comigo. Bem, primeiro vamos falar do Brasil, que teve uma primeira passagem nessa Copa do Mundo, que foi aquele jogo contra o Irã, que a gente até ficou um pouco animado, mesmo perdendo o Raulzinho, e dava pra ver que o Brasil tinha time, e mesmo que contra o adversário fraco o Brasil mostrou bastante serviço. Depois foi contra a Espanha, acabou perdendo o jogo por acho que mais de 30 pontos, o que foi um pouco frustrante, porque mostrou que a gente talvez não estivesse no nível dessas seleções que estavam em busca do ouro. Mas e a gente conseguiu a vitória na fase seguinte e nos classificamos para a segunda fase, no grupo com Canadá, Letônia e Espanha, que foi talvez o grupo da morte nessa segunda fase, e conseguimos ganhar do Canadá. Eu fiquei maluco quando isso aconteceu, achei que a gente não ia conseguir ganhar do Canadá, que ia ser 40 pontos de diferença, mas não aconteceu isso, mesmo sem o Raulzinho, o Iago, o Caboclo botaram ali no bolso o jogo e simplesmente jogaram muito. O Gustavinho treinou o time de um jeito perfeito, falou o que o time tinha que fazer e demos um nó tático. Tivemos mais pontos, mais rebotes, mais assistências, mais tocos, mais tudo do que o Canadá, pra gente ir do mais jeito Brasil do mundo e perder para a Letônia, que mesmo depois de ganhar do Canadá, não conseguimos ganhar da Letônia e ainda perdemos por mais de 15 pontos, eu acho, então foi bem frustrante. Todo mundo que acordou cedo naquele dia para assistir o jogo, achando que o Brasil talvez pudesse ir para as quartas de finais, talvez ficar entre os 8 melhores, mas não aconteceu. O sonho pareceu que estava mais perto do que nunca, mas talvez na próxima Copa do Mundo, com o Iago mais velho, com o Caboclo também mais experiente, Gui Santos talvez já consolidado um pouco na NBA, vamos ter o Raulzinho também jogando, e mais novas estrelas que estão vindo por aí. Eu acho que o Brasil pode, e se o Gustavinho fizer o que fez contra o Canadá, que eu acho que é possível, ele é um técnico muito bom, e quando você é um técnico com quantos mais anos, você passa sendo um técnico mais experiência e você ganha. Então acho que daqui pra frente o futuro é brilhante pro Brasil. Acho que a gente pode pensar bastante no que vai acontecer, porque talvez nessa próxima Copa do Mundo, talvez quartas de final, talvez semifinal, não sei. Essa final aí provou que não tem Estados Unidos, não tem Canadá, a não sei que eles vão com os melhores dos melhores jogadores, que não estão muito dispostos a jogar, então vamos ver como é que vai ser. E agora falar um pouco sobre a final. Bem, nas semifinais tivemos resultados malucos de verdade, tendo o Canadá e os Estados Unidos indo para a disputa de terceiro lugar, perdendo para a Sérvia e para a Alemanha, o que foi um grande dia para o torcedor de basquete que queria ver aquele ego deles caindo. E a gente não torce muito contra, porque é o basquete que a gente ama, a gente queria ver um basquete bem praticado, e a gente viu nessa disputa de terceiro lugar que teve entre o Canadá e os Estados Unidos, Mikal Bridges com uma bola antológica, talvez uma das maiores bolas de 3 da seleção dos Estados Unidos na história, mesmo não dando em nada, mas foi espetacular mesmo assim. Eu saí gritando, correndo aqui porque foi um espetáculo de basquete. Depois no overtime o Canadá controlou tudo, controlou. Dillon Brooks, que foi eleito o jogador defensivo do campeonato, tudo que ele queria, fez 39 pontos no jogo e acabou ganhando dos Estados Unidos, virou uma piada esse time dos Estados Unidos. E não é sobre os Estados Unidos levar o time J, time K e eles vão ganhar. Não é assim. Acontece isso desde 2014. Se vocês querem ganhar nesse basquete que está evoluindo tanto, você vai ter que levar os melhores jogadores da NBA. Melhores jogadores da NBA não, porque os top 3 é Doncic, Giannis e Jokic. E não tem nenhum jogador dos Estados Unidos nesse top 3. E talvez Embiid no top 4. E talvez chegue ali o Curry no top 5. Então já é um jogador americano que já está um pouco velho. Então tanto o Curry, tanto o LeBron, tanto o Durant não vão fazer aquilo tudo. E Anthony Edwards, Jalen Brunson são jogadores mais atuais. Então tanto o Austin Reeves, tanto o Mikal Bridges são bons jogadores na NBA, têm bons números na NBA, foram lá, perderam para o Canadá, perderam para a Alemanha, acho que perderam 3 vezes nessa Copa, perderam 3 vezes na Copa do Mundo, perderam para a Lituânia, para o Canadá e para a Alemanha, então foi um vexame. Segunda vez seguida que eles saem sem nenhuma medalha e não ganham uma medalha desde 2014, então é preocupante para os Estados Unidos. Ou eles vão com os melhores jogadores que eles têm, ou vai dar mais problema aí no futuro, porque o basquete só continua evoluindo. O Canadá tá aí para mostrar isso, continua evoluindo, estão cheio de jogadores da NBA, tanto a Sérvia, que foi para a final sem o Jokic, e a Alemanha, que só tinha 3 jogadores da NBA, ou 4, tinha 4. Tinha o Schroeder, os irmãos Wagner e o Theis,
e esses jogadores jogaram muito bem, e num roster de 15 jogadores, só 4 eram da NBA, tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos eram uns 15, então dá pra ver que tem alguma evolução no jogo, que os Estados Unidos tem que vir de outra maneira, com outro pensamento, que o mundo não é mais inferior a ele, tem que diminuir um pouco o ego e falar, agora vamos ter que jogar como jogamos na NBA se quisermos mesmo ganhar. E as estrelas não querem muito ir, já dá pra ver isso, as maiores estrelas assim não vão, tanto o Giannis não foi pra Grécia, tanto o Porzingis também não veio jogar, tanto o Jokic também não veio jogar, jogadores que queriam mesmo aproveitar as férias para poder depois jogar bem na NBA, então acho que não é o maior foco deles, e isso acontece também com o LeBron, com o Kevin Durant, com o Stephen Curry, com o Jimmy Butler, com todos esses jogadores que não vão pra lá, porque querem aproveitar as férias, porque acham que a NBA é mais importante. Então, enquanto tiver isso, vocês não vão estar representando o seu país muito bem, não vão estar mostrando que o time dos Estados Unidos deveria ter ganho todos os ouros de lá até aqui se jogasse com todos os melhores jogadores, mas é isso. Ou os Estados Unidos vem com os melhores, ou vai continuar levando surra aí nas próximas Copas do Mundo. Bem, a disputa de terceiro lugar foi bem emocionante. Às vezes o Canadá passava na frente, às vezes os Estados Unidos passavam na frente. Tiveram várias mudanças de liderança. O overtime foi um pouco triste, porque não foi muito assim. Foi o Canadá simplesmente amassando em todos os ataques e em todas as defesas. Então não teve muito o que fazer. Mas eu acho que o Canadá se provou superior. E se tivessem Jamal Murray e se tivessem Andrew Wiggins, eu acho que esse time do Canadá poderia ganhar dos melhores da NBA se eles levassem pra lá, melhores americanos da NBA se eles levassem pra lá, porque é um time que não teria Kelly Olynyk, um time que não teria RJ Barrett jogando, seria Shea, seria o Wiggins, o Jamal Murray, o Dillon Brooks e o pivô deles, que eu esqueci o nome agora, que seriam um ótimo time, um time que bateria de frente com os jogadores da NBA americanos, que são bons jogadores defensivamente, bom ofensivamente, então os Estados Unidos está ficando um pouco para trás aí nas novas estrelas, e isso foi mostrado no jogo, porque o Shea botou o jogo no bolso, o Dillon Brooks botou o jogo no bolso também, e o Steve Kerr, por exemplo, morreu abraçado com o Austin Reeves e o Jalen Brunson e o Anthony Edwards jogando por 15 minutos, 20 minutos, naqueles momentos em que não precisavam estar jogando porque não tinham que jogar aquele jogo, porque não eram para estar jogando naquele momento. Não estou falando que eles não deviam jogar mais de 30 minutos, porque são jogadores importantes, mas deu para ver que nos primeiros 20 minutos eles não estavam para jogo, que o Jalen Brunson não estava para jogar, para armar, para defender, para fazer nada, nem para pegar um rebotezinho ele pegou. Por exemplo, o Jaren Jackson Jr., que é o grande defensor do ano da NBA, acabou com 2,9 rebotes por jogo. Uma curiosidade, o Iago Matheus, de 1,75 m, comparado com o Jaren Jackson, que tem 2,3 m, acabou com 3,1 rebotes, ou seja, defensor do ano da NBA acabou com 2,9 rebotes. O Iago, que tem 1,75 m, não joga na NBA, acaba com 3,1 rebotes, com mais rebotes do que o defensor do ano da NBA. Então dá pra ver que esse não é um jogador que é muito favorecido pelas regras da FIBA, ou um jogador que sem as regras da NBA não joga muito bem. E pelas regras da FIBA, né, não consegue desempenhar muito bem o seu trabalho ali nos rebotes, nem nos tocos, porque qualquer tipo de contato na FIBA, se você encostar no dedo do cara, eles vão lá assistir, vão lá revisar e não é ponto. Não tem aquele tipo de jogo que se você pode reclamar com o árbitro e vai entrar na cabeça deles, eles não vão marcar uma técnica. Aqui não. Eu vi que a arbitragem é bem mais rígida, no jogo mostrou isso. Qualquer contato era falta, qualquer 0,3 segundos eles iam lá para contar esses segundos para os outros jogadores, então foi bem rígido. A arbitragem foi boa, não foi polêmica como nos jogos do Brasil e nos jogos da Eslovênia que a gente viu. Eu acho que não tem nada a falar da arbitragem, só da falta de defesa e rebote que os Estados Unidos estavam precisando, e o melhor jogador para isso foi o Bobby Portis, que é banco no Milwaukee Bucks. Claro, ser banco do Giannis e do Brook Lopes não tem problema, mas não é a melhor nem maior opção que você tem para pegar rebotes, então foi algo que eles pecaram, foi algo que o Canadá foi em cima, pegou os rebotes, defendeu, fez mais pontos, fez mais tudo, ganhou o jogo merecidamente, e os Estados Unidos tem que mudar esse pensamento se quiser ganhar os próximos. Bem, agora sobre a grande final, Alemanha contra a Sérvia. Ninguém imaginava que seria a Alemanha contra a Sérvia e acabou sendo.
duas seleções muito bem treinadas, seleções muito bem disciplinadas e que jogam muito basquete, então não tem o que reclamar. O basquete ganhou, sendo essas duas na final. Acho que o basquete foi vencedor nessa final, porque mostrou para o público que você pode também, não é só os Estados Unidos, não é só o Canadá, não é só a América do Norte que vai estar lá nas finais. A Alemanha ganhou a primeira final, primeira Copa do Mundo na história, e a Sérvia também poderia ter ganho a primeira Copa do Mundo na história nesse jogo. Então foi um jogo muito disputado, que teve o placar de 83-77, sendo o Franz Wagner o MVP. Então foi um jogo muito bem jogado, um jogo muito legal de assistir, porque bolas de três, teve até os lances livres estavam sendo emocionantes nesse último quarto, porque querendo ou não, a final de Copa do Mundo pode ser Argentina ou França, pode ser Alemanha ou Sérvia, a gente vai estar sempre ali na expectativa quem vai ganhar. A gente sempre acaba querendo torcer para alguém, e a minha torcida aí foi para a Alemanha, que ganhou dos Estados Unidos. Então, dever cumprido, a Alemanha ganhou, não falando que eu sou alemão, não, nem um pouco, nada a ver, sou brasileiro. Então, não gosto da Alemanha fora do basquete, mas ganharam ali, então era o time que eu estava torcendo nessa final. Foi o time que mereceu a vitória, foi o time que jogou melhor, tanto na defesa, tanto no ataque. O jogo e as estatísticas provaram isso. O Schroeder acabou sendo o MVP do torneio. Poderia ter sido para o Shea, poderia ter sido para o Doncic, mas eu acho que pelo Doncic ter acabado em 7º no torneio e o Shea ter acabado em 3º e não ter ganho da Sérvia, que foi o time que o Schroeder fez 28 pontos, eu acho que isso impactou um pouco. O MVP vai sempre para o jogador de um time que ganha. A gente vê isso na NBA, por exemplo. Se você tiver 40 vitórias numa temporada, você não vai ganhar MVP mesmo fazendo 90 pontos por jogo. E se você tiver levado uma varrida na final, você mesmo com 50 pontos por jogo, você não vai ganhar o Finals MVP, mesmo que o outro jogador tenha feito 10 pontos por jogo. É meio que assim, não faz muito sentido, mas é a verdade. Acho que o único jogador que ganhou o Finals MVP perdendo foi o Jerry West lá na década de 50. E não foi diferente nessa FIBA World Cup, nessa Copa do Mundo, porque, não falando que ele não merecia, o Schroeder realmente merecia, botou os stats, provou que joga muito, e é um jogador que foi muito clutch nesse jogo, um jogador que fez todo mundo vibrar, e é um jogador da NBA, não é um dos melhores do Lakers, e isso mostra um pouco o nível da NBA, que se eles quisessem levar, por exemplo, o próprio LeBron e o Anthony Davis, eles teriam mais dominância no garrafão, e talvez ganhariam aquele jogo contra a Alemanha, e com certeza, sem o Jokic, ganhariam esse jogo contra a Sérvia. Então, tem solução para os Estados Unidos, mas não que eu queira que eles encontrem. Eu acho que está na cara deles, mas eu acho que eles não vão por esse caminho. Principalmente o Anthony Davis, que lesiona jogo sim, jogo sim. Então acho que ele não vai para uma Copa do Mundo. E o LeBron James está no final da carreira, acho que ele não está pensando muito nisso. Vai fazer mais uma temporada uma ou duas temporadas com o filho dele, vai aposentar. Talvez, impossivelmente, na próxima Copa do Mundo, com 42 anos, a gente vai ver o LeBron jogando. Mas eu acho que não vai acontecer. E é isso, eu acho que o Brasil vem muito mais forte para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que os Estados Unidos vai abrir o olho, vai ver que passou vexame nas últimas Copas e que vai vir também muito mais forte. O Canadá talvez com Jamal Murray, talvez com Andrew Wiggins, que vão estar mais do que no prime, eu acho que nessa idade que eles tiverem. Também vendo que os Estados Unidos, vendo que o Canadá está levando os seus melhores jogadores, os próprios jogadores e estrelas da NBA vão querer ir representar os seus países para não fazer feio. Então talvez tenhamos um recorde de jogadores da NBA na próxima Copa do Mundo e vai ser uma das mais disputadas, vai ser literalmente uma NBA 2.0 e pelo menos eu tenho esperança disso, tenho esperança de ver LeBron James, Giannis, tenho esperança de ver o Jokic e o Doncic. O Doncic já joga, então talvez o Embiid também, se conseguir classificar com Camarões, mas não é muito fácil, não sei se vai acontecer. Então vamos ver, a próxima Copa do Mundo promete muito. A Alemanha ganhou essa Copa do Mundo merecidamente, jogou muito bem, foi muito bem treinada, muitos estilos de jogo em vários estilos de jogadores diferentes que conseguiram impor no máximo a defesa e o ataque e provaram que são campeões do mundo sim, mesmo que a Sérvia também tenha merecido chegar naquele pódio ali, ficou em segundo, mesmo ganhando do Canadá, mas a Alemanha ganhou dos Estados Unidos e provou que é a campeã do mundo de basquete. E bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Escreve aí nos comentários o que você achou dessa Copa do Mundo, o que você achou da participação do Brasil nessa Copa do Mundo, o que você acha que vai vir por aí na próxima Copa do Mundo, caso o Brasil se classifique. E também nas Olimpíadas, eu acho que o Brasil pode se classificar também, a gente vai poder assistir nas Olimpíadas de Paris
esse Iago, esse Caboclo jogando de novo juntos, que são estrelas realmente no time do Brasil. Talvez o Raulzinho melhor com o condicionamento físico dele, sem essa lesão que atrapalhou muita gente, mas eu acho que nas Olimpíadas a gente pode se sair muito melhor e na próxima Copa do Mundo também com os jogadores mais amadurecidos. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado dessa Copa do Mundo assim como eu. Deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Então, valeu!